instante. Então, boa noite para todos. Eu tenho a impressão que na última aula que nós tivemos na semana passada havia um exemplo a ser, nós iríamos começar a discutir a respeito da construção do número de estados acessíveis para um gás ideal clássico. Acho que foi isso a última coisa que a gente viu, se eu não estou enganado, tá certo? Então é o que a gente vai retomar a partir desse momento. Eu já quero chamar a atenção de vocês que a construção do número de estados que a gente vai fazer agora para um gás ideal clássico, ela vai ser feita, de certa forma, a gente costuma dizer, um tanto heurística. Então, o que eu quero dizer com isso? A prova que a gente vai demonstrar, o resultado que nós vamos chegar, não vai ser um resultado, vamos dizer assim, construído com base em premissas rigorosas, em uma dedução exatamente rigorosa, tá certo? Algumas coisas terão algum rigor, outras vão ser mais do ponto de vista argumentativo. Eu vou tentar argumentar com vocês o porquê de alguns passos que a gente vai fazer na construção do número de estados acessíveis, tá certo? E a uma prova como essa, a gente dá o nome de prova heurística, né? Uma prova que tem fundamento físico, né? Mas ela não está calcada em cima de bases matemáticas tão profundas como usualmente a gente faz, como usualmente a gente gosta de fazer, tá certo? É uma prova que é mais de natureza argumentativa do que uma prova de natureza técnica, né? Em todas as suas passagens. Então, quando nós estamos mencionando que nós vamos construir um gás ideal clássico, e daí o número de estados acessíveis no espaço de fase, a primeira coisa pela qual a gente tem que passar é pela construção da Hamiltoniana do nosso gás ideal. Mas um gás ideal é um gás formado por partículas idênticas, todas com a mesma massa, certo? Se ele é um gás clássico, essas partículas são todas absolutamente distinguíveis pela sua trajetória, né? É possível, pelo menos em tese, atribuir uma trajetória ou um conjunto de coordenadas ao longo do tempo, né? Para cada uma das partículas, né? Então, em tese, é possível você fazer uma distinção entre as partículas. Mas o mais importante de um gás ideal clássico é o fato de que as partículas são supostas a serem partículas não interagentes. Então, a gente vai desconsiderar as interações que as partículas do gás ideal possuem entre si. No máximo, são interações muito fracas, muito mais fracas do que as pancadas que as moléculas do gás podem proporcionar nas paredes do recipiente que contém esse gás. Então, para todos os efeitos, as interações entre moléculas do gás, elas vão ser desprezíveis, tá certo? Um outro detalhe é o seguinte, pelo menos por enquanto, a gente vai estar falando do gás ideal monoatômico, porque isso traz alguma simplicidade do ponto de vista da construção da Hamiltoniana e do próprio espaço de fase. Quando o gás ideal é diatômico, triatômico, poliatômico, a gente tem que colocar outros graus de liberdade, né, de movimento, né, como rotações e vibrações, o que, num primeiro momento, a gente não vai fazer. Então, a Hamiltoniana vai descrever simplesmente o conteúdo de energia cinética que o conjunto de partículas que compõe o seu gás ideal possui, tá certo? Então, no final das contas, eu tenho um total de N partículas, no máximo fracamente interagentes, mas a gente vai supor de uma maneira mais precisa que essas partículas são não interagentes, todas iguais, então todas com a mesma massa, certo? E, pelo menos em princípio, monoatômicas.
Caiu aí, caiu aqui. Acho que caiu, eu vou ligar Acho que caiu para ele. Eu dizia, então, que quando você vai fazer o cálculo do número de estados acessíveis dentro do espaço de fase, você mira numa região do espaço de fase que define dois valores de energia. Então, você se fixa numa faixa de energia limitada entre um certo valor E e um determinado valor E mais um ΔE. Esse ΔE, né, vai representar a espessura da sua faixa de energia no espaço de fase. Ora, qual é, então, a sua hamiltoniana? De uma maneira geral, a sua hamiltoniana, ela é a soma das energias cinéticas mais potencial. Dentro da energia cinética, você teria a energia cinética associada ao grau de liberdade de translação. Você pode admitir também a energia cinética de rotação. Então, para cada molécula, eu teria um meio do momento de inércia vezes o quadrado da velocidade angular. Aqui na energia potencial, eu poderia ter energias potenciais elétricas. Eu poderia ter energias de vibração. Só que, por simplicidade, nós estamos assumindo que o nosso grau, que o nosso gás, melhor dizendo, é um gás de natureza monoatômica. Então, ele é apenas, cada molécula é formada por apenas uma bolinha bem pequenininha. Algo que se assemelha a uma pequena esferinha. Nesse caso, o grau de liberdade de rotação não faz muito sentido, porque apesar do formato esférico, o momento de inércia dessa esfera, representando o seu átomo, seria muito pequeno. Se você imaginar uma esfera girante em torno do seu centro, o momento de inércia ele dá 2/5 da massa vezes o quadrado do raio. Pensando num átomo modelado por uma pequena esfera, esse raio seria muito pequeno. Então, o momento de inércia, em geral, é desprezível. Isso faz com que a energia cinética de rotação para o gás monoatômico também se torne desprezível. A energia de vibração ou a energia potencial elétrica também está sendo desprezada. Né? Uma vez que você não tem outras moléculas, outros átomos colados nesse átomo que define a sua molécula, né? Então você não tem ligações químicas para definir uma energia potencial elétrica. Se você ainda tivesse um átomo ligado com outro, você poderia ter esses dois átomos vibrando, como se fosse uma espécie de uma tesoura, algo assim, tá certo? Um conjunto de dois osciladores acoplados vibrando em conjunto. Mas cada molécula é formada por um único átomo, sem estar acoplada em outros átomos. Então você também não vai ter energia de vibração. Então, para todos os efeitos, a sua energia potencial é zero, em todas as modalidades. A energia cinética de rotação também vai ser zero. E como que você escreveria a sua hamiltoniana? A sua hamiltoniana seria um somatório num índice I
que vai de 1 até Nzão, uma vez que você tem N partículas, de PI ao quadrado sobre 2N. Quem que é o PI? É o momento linear associado a cada uma das suas moléculas. E aqui a gente deve levar em conta que o que seria o PI ao quadrado? Aqui, por conta atrás desse PI ao quadrado, a gente tem 3 graus de liberdade. O seu recipiente, ele é, em tese, tridimensional, então o seu momento linear pode ter uma componente x na direção y, mais uma componente y para aquela partícula y, mais uma componente z para aquela partícula y elevado ao quadrado. Então, cada momento ao quadrado dentro da sua Hamiltoniana ainda poderia ser desmembrado em 3 componentes espaciais, Px, Py e Pz. Então, em princípio, você tem um sistema que tem um número muito grande de variáveis, né? Para formar um gás, o número de partículas tem que ser muito grande. Então, esse N aqui é muito grande. Além disso, para cada valor do N, você teria uma componente X, uma componente Y, uma componente Z. Dá, então, um total não de N graus de liberdade, mas de 3N graus de liberdade. A sua Hamiltoniana, então, é uma Hamiltoniana que depende de um total de 6N coordenadas. Explicitamente depende apenas de 3N, né? Porque é uma Hamiltoniana dependente apenas do momento. Mas a Hamiltoniana, de uma maneira geral, ela depende de momentos e de coordenadas de posição. Se você fosse pensar em construir um espaço de fase, você precisaria, então, de 6N eixos. Então, é evidente que isso prejudica a construção gráfica desse seu espaço de fase. Na verdade, não dá para construir um espaço de fase para um total de 6N coordenadas, tá certo? Então, a visualização gráfica do espaço de fase, nesse caso, sem dúvida, ela vai ficar comprometida, tá certo? Agora, o que a gente pode dizer a respeito dessa Hamiltoniana? Conforme os resultados que a gente tem lá na mecânica, essa Hamiltoniana não depende explicitamente do tempo, ela é escrita apenas em termos de graus de liberdade quadráticos, ela não depende de velocidades, por exemplo, né? Ela depende do quadrado da velocidade, se você pensar do ponto de vista clássico, P igual a m vezes v, né? Então, são só variáveis elevadas ao quadrado dentro da sua Hamiltoniana. Então, esses critérios, eles costumam ser usados para que a gente possa entender a Hamiltoniana como sendo a energia do seu sistema. Então, o H será a energia do seu sistema físico. A energia do gás ideal. Certo? O valor da energia vai ser dado, então, pela sua Hamiltoniana. Ora, como então a gente vai passar para a construção do espaço de fase? A gente sempre deve ter em mente que o espaço de fase ele envolve uma combinação de coordenadas de momentos e coordenadas de posição. Você tem 3N coordenadas de momento e você também tem 3N coordenadas de posição. Ora, o número de estados acessíveis depende exatamente do conjunto de coordenadas que define o seu espaço de fase. Usualmente, a gente vai expressar o número de estados acessíveis em termos da energia das moléculas do gás, do número de partículas, porque é claro que
quanto maior for o meu número de partículas no gás, mais formas diferentes eu tenho de distribuir a energia entre essas partículas. Então, o número de partículas, sem dúvida, influencia o meu número de estados acessíveis. Mas, claro que isso também deve depender do volume. Porque o volume define onde as suas partículas podem ser localizadas dentro do recipiente. E, em geral, como a gente vai especificar o número de estados acessíveis dentro de uma faixa, além de um determinado valor de energia, a gente tem também que especificar a largura dessa faixa de energia. Então, agora começa a parte, vamos dizer assim, heurística, em que a gente vai ser mais argumentativo do que vai ser rigoroso do ponto de vista matemático. Vejam só. Nós estamos supondo um recipiente, digamos, retangular, como este aqui. As moléculas do seu gás, elas estão aqui dentro, totalmente perdidas, se movimentando de forma aleatória, como é com qualquer gás. Existe alguma restrição com relação à possibilidade de movimento dessas moléculas dentro do recipiente? Dentro do recipiente, nenhuma. Não há nenhuma restrição. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: existe algum local do recipiente onde talvez eu não possa encontrar moléculas do meu gás ideal? Vocês conseguem ver algum local dentro dessa caixa pelo qual as partículas do gás não podem passar? Parede. O gás não vai poder passar pela parede. Tudo bem, mas a parede, Tabata, a parede é uma fronteira da região em que o gás se encontra. Mas eu digo no interior da caixa, dentro desse volume. Para um gás ideal, não interagindo com nada, só as moléculas perdidas aqui dentro do gás. Existe algum local em que aparentemente seria proibido, em determinado instante, uma molécula passar? Não. Eu acho que não tem nenhuma restrição. O que eu quero dizer com isso é que, em tese, as partículas podem ser localizadas em qualquer ponto aqui no interior desse gás. Então, pode ser localizada aqui, pode ser localizada aqui, pode ser localizada aqui em cima, embaixo, etc, etc. Cada possível ponto de localização de uma partícula representa para mim um possível estado. Então, esse retrato que eu tenho nesse momento, com essas 9 partículas que eu desenhei aqui, isso aqui representa para mim um possível estado. Mas isso aqui é apenas, como eu disse, um retrato. As partículas continuam se movimentando. Posteriormente, essa molécula vai descer e vai passar por vários pontos ao longo dessa reta aqui. Essa aqui é a mesma coisa, porém nesse outro sentido. E elas vão, à medida em que o tempo passa, varrendo as mais diferentes posições no interior desse recipiente. O que a gente quer dizer com isso é o seguinte: já que você quer fazer uma contagem de estados, essa contagem seria, no caso, uma contagem discreta ou uma integração? Uma integração, né? Pelo que parece. Muito provavelmente uma integração. Por quê? Porque as suas variáveis QI e os seus momentos PI, para um gás ideal clássico, elas não variam de forma discreta, como ocorre com muitas variáveis no mundo quântico. Tanto as coordenadas de posição, componentes x, y e z, como as coordenadas de momento, elas variam de forma contínua.
Então, é razoável nós assumirmos o seguinte: o número de estados acessíveis para um determinado volume V, para um certo número de partículas N, e para a energia compreendida entre um valor E e um valor E mais um ΔE, acaba sendo proporcional a um conjunto de integrais como esse aqui. Você vai ter um conjunto de integrais nas coordenadas de posição. Então, aqui eu vou ter um D3R1. Aliás, aqui nem... Não, acho que pode sim. D3R2, D3R3, e assim por diante, até você chegar em D3RN. Multiplicado por um outro conjunto de integrais que representa a faixa de valores em que as suas partículas podem se encontrar em termos de momento. Então, eu teria uma integral em D3P1, uma integral em D3P2, uma integral em D3P3, até chegar numa integral na enésima partícula, ou seja, uma integral em D3PN. Aqui eu teria também uma integral para cada coordenada. Quem são esses R vetor aqui? São vetores de posição. Esses vetores são vetores que possuem coordenadas x, y e z, tá certo? Para a partícula 1, para a partícula 2, para 3, para a enésima partícula. O mesmo valendo para os momentos. Há uma situação diferente no que tange as coordenadas de posição para as coordenadas de momento. Eu disse agora há pouco que, pelo menos com as partículas dentro do seu recipiente, não parece haver nenhuma restrição nas coordenadas R1, R2 e R3. As partículas podem, em princípio, ser localizadas em qualquer ponto no interior dessa caixa. Mas será que para o momento eu não teria alguma restrição? Será que os momentos possuem alguma restrição? Alguma opinião, gente? Olha, Edson, eu acho que, fora as questões relativísticas de velocidade e também não tendo massa, como é uma partícula pontual, fora isso, eu acho que não tem restrição, não. Tabata, vou te fazer uma outra pergunta, então, uma vez que você teve a coragem de responder. Nós escrevemos a nossa Hamiltoniana como sendo o somatório no índice I, que vai de 1 até N, do quadrado do momento de cada partícula dividida por 2N. Como o Hamiltoniano não possui dependência explícita com o tempo, como o Hamiltoniano não depende de um potencial dependente de velocidades, e como ele é uma função quadrática das coordenadas de momento, ele pode ser identificado como a energia do seu sistema de partículas. Então, a Hamiltoniana ela é um somatório no índice I, que vai de 1 até N, de PI ao quadrado sobre 2M. É fácil você perceber o seguinte: o somatório de I indo de 1 até N, de PI ao quadrado, seria igual a 2 vezes a massa vezes o valor da energia do gás.
Te pergunto, até esse instante você concorda comigo? Sim, concordo. Então agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Se o valor da energia está fixado, isso não impõe uma restrição nos seus momentos? Com certeza, porque se é fixo, Exatamente. Supondo um determinado valor de energia, a combinação, o somatório dos quadrados dos seus momentos também está fixado. Concorda? concordo. Agora, é claro que, se você vai no espaço de fase, se você vai admitir que você vai procurar estados numa faixa de energia, então aquela construção que a gente faz, que a gente não sei qual é exatamente a forma do nosso estado de fase, espaço de fase, mas digamos que seja isso aqui. Se aqui você tem um certo valor de energia E aqui você tem um valor de energia E mais ΔE, se você admitiu que a energia pode ser variada numa faixa, então você admite que o momento tem que variar também. Tudo bem? Tudo bem. E não há uma restrição para o momento variar. O momento das partículas pode variar, tá certo? Se o gás vai sendo aquecido com o tempo, por exemplo, ele sofre um processo de aquecimento, a energia cinética das moléculas do gás aumenta. Se você aumentar a energia, os momentos têm que aumentar também. Então, digamos que eu tenha um momento π' ao quadrado, que seria igual a quê? Um somatório num índice I que vai de 1 até N, do momento original πi de cada partícula, mais um ΔPi ao quadrado. E isso aqui teria que ser igual a 2 vezes m, que multiplica E mais ΔE. Concorda com isso? Parece razoável? Parece razoável. Pois é. Então, ao contrário do que aconteceu nas coordenadas de posição, pelo menos dentro do recipiente, existe uma restrição a ser satisfeita nas coordenadas de momento. As coordenadas de momento não estão livres para variar, vamos dizer assim, a Deus dará, variar ao léu. Elas precisam variar numa faixa que faça com que a energia varie do valor E para o valor E mais ΔE. Então, o correto seria afirmar que o número de estados na faixa de energia entre E e E mais ΔE, para um certo volume V e para um certo número de partículas N, seria proporcional a uma integral em D3R1, numa integral em D3R2, numa integral em D3R3, integral em D3Rn, vezes aquela mesma integral que eu coloquei agora há pouco para os momentos. Então, uma integral em D3P1, vezes uma integral em D3P2, etc, etc, etc. Uma integral em D3Pn, só que os momentos estão amarrados. Eles têm que variar nessa faixa aqui. Esse conjunto de integrais, nos momentos, está sujeito a uma restrição. A combinação dos módulos ao quadrado dos momentos, P1 ao quadrado, mais P2 ao quadrado, mais P3 ao quadrado, mais etc, etc, mais P elevado a N ao quadrado, essa soma de momentos ao quadrado tem que ficar na faixa entre 2ME e 2M, que multiplica E mais o seu ΔE. É um vínculo que o conjunto de integrais nos momentos precisa obedecer. Agora, ainda de maneira heurística, porque nós não estamos fazendo uma conta, vamos dizer assim, pelo menos por enquanto, rigorosa. Será que dá, pela nossa intuição,
para definir qual vai ser o valor das integrais nas coordenadas de posição. A integral das coordenadas da partícula 1, a integral das coordenadas da partícula 2, da partícula 3, da partícula n. Dá para a gente ter uma noção de quanto daria esse conjunto de integrais? A primeira integral nos dá a entender um volume de uma caixa. Exatamente. E é o volume de uma caixa. Só que você quer dizer a primeira integral, o conjunto de integrais das posições, todas elas, ou apenas a primeira integral para a primeira partícula? Primeira. Essa aqui. A integral em R1. Isso. Vocês lembram agora há pouco que eu havia perguntado para vocês se havia alguma restrição nas coordenadas de posição? Essa pergunta, aquela pergunta tinha vínculo com o resultado dessas integrais na posição. Uma vez que você está admitindo a possibilidade de que os vetores posição possam excursionar a caixa inteira, então você está admitindo a possibilidade de que as partículas possam, em qualquer instante, serem localizadas em qualquer ponto no interior da caixa. Você quer dizer com isso que essa integral no espaço de coordenadas, ela te dá o volume da caixa. Mas a restrição, ela não existe apenas para a partícula 1. A 2 também pode ser encontrada em qualquer ponto da caixa. Então, se eu vou integrar a coordenada R2, que tem os componentes x2, y2 e z2, o x seria integrado ao longo dessa faixa, o y integrado ao longo dessa faixa, e o z integrado aqui ao longo da vertical. Ora, integrar dx ao longo desse eixo dá x, aliás, perdão, aqui daria um y, aqui vai dar um x, que é a medida dessa aresta da caixa, aqui vai dar um z. Uma vez que é um produto de três integrais, x vezes y vezes z, isso aqui te dá o produto das três diagonais do seu paralelepípedo. Então, isso aqui também vai te dar o volume da caixa. O mesmo é verdade para a terceira partícula, para a quarta, para a quinta, para a enésima partícula. Então, com isso, a gente quer dizer que o número de estados acessíveis, que nós supusemos ser dependente do volume, ele realmente vai ter uma dependência com o volume. Uma vez que não há restrição nas coordenadas das partículas dentro da caixa, o conjunto de integrais nas coordenadas de posição me dá o volume da caixa elevado a n, que é o número de partículas que você possui. Porque ele vai ser igual ao volume da caixa para cada partícula. Então, ele vai ser proporcional a V elevado a n vezes uma integral em D3, P1, etc, 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 vezes uma integral em D3, P2, aliás, Pn, onde, nesse conjunto de integrais, eu tenho a restrição seguinte. O módulo dos quadrados dos momentos para cada partícula tem que ficar subentendido na faixa entre 2ME e 2M E mais delta E. Aí, o que isso nos dá? Qual será o resultado que eu tenho agora para as integrais avaliadas no espaço de momentos? É o que a gente vai se perguntar agora. Como avaliar as integrais
no espaço dos momentos. Deixa eu colocar uma coisa para vocês aqui, que é geométrica, em princípio não tem nada a ver com física, em princípio, então, não tem nada a ver com o nosso problema de encontrar o número de estados acessíveis para um conjunto de partículas livres que formam um gás ideal. Olha só. Digamos que eu peça para vocês calcularem para mim o volume de uma esfera. Como é que vocês procedem? Ora, vocês procedem mais ou menos da seguinte maneira. Se é para calcular o volume de uma esfera, você avalia um elemento de integração em coordenadas esféricas. Isso aqui, então, seria um elemento de integração dV. E esse dV, ele tem as seguintes dimensões. Ele tem uma espessura dr, associada a um movimento aqui na direção radial, né? Então, você tem uma linha radial de tamanho r que sofre um pequeno aumento dr. dr, então, é o seu... É a extensão na radial, quanto você andou na radial para descrever o seu elemento de volume. Quando você anda nessa faixa aqui, você está andando numa faixa aonde o R variou, o seu R está fixado. Então, aqui você sabe o seguinte, eu tenho aqui a coordenada R, existe um ângulo θ que essa coordenada R faz com o seu eixo vertical, com o Z. Então, aqui embaixo, para você poder fazer a varredura desse elemento, você não faz a varredura com uma linha de tamanho R. Na verdade, é uma linha que é um cateto oposto a esse ângulo θ. Ela tem um raio que vale R seno de θ. E aí, a aresta inferior desse cubinho, ela estaria associada com a projeção desse camarada aqui no plano XY. Quando você salta, então, desse ponto para esse, que equivaleria a saltar dessa aresta para uma outra, que não dá para ver nessa figura, você está fazendo um ângulo no plano XY variar. É um ângulo infinitesimal de tamanho dφ. Você tem, então, uma curva cujo raio é R seno de θ, multiplicada por um elemento angular, um ângulo infinitesimal, dφ. Algo mais ou menos como isso aqui, né? Essa linha tem um certo tamanho dr. Essa linha aqui tem um tamanho que vale R seno de θ dφ. E se você imagina isso aqui como uma espécie de um pequeno paralelepípedo, faltaria calcular o tamanho dessa aresta aqui. Essa aresta aqui está associada com o movimento ao longo do eixo, ao longo do ângulo θ. É o θ que está aumentando de um valor θ para um valor θ mais um dθ. Mas é uma linha radial de tamanho R. Então, o tamanho da curva que você descreve aqui ao longo do seu ângulo θ vale R vezes dθ. E aí, com isso, você chega no velho elemento de volume em coordenadas esféricas, dV igual a R ao quadrado, seno de θ, dr, dθ, dφ. Ora, como que você poderia escrever o R ao quadrado? O R é o raio de uma esfera. Pelo menos uma esfera aqui no interior dessa esfera maior de raio Rzão, né? Ele está associado com a coordenada x daquele elemento de volume
mais a coordenada y daquele elemento de volume, mais a coordenada z daquele elemento de volume. O R2 é x2 mais y2 mais e2, ou seja, isso aqui te define a equação da esfera. Uma esfera de raio Rzinho com centro na origem. Ok? Isso aqui, então, é geométrico. Qual a conexão que isso tem com o nosso problema físico? Tem toda a conexão, como a gente vai ver na sequência. Pelo seguinte, o seu número de estados acessíveis, como a gente colocou agora há pouco, na faixa de energias entre e E mais ΔE, para um certo volume V, para um certo número de partículas N, é proporcional ao volume da esfera elevado a N, vezes uma integral em D3P1, vezes uma integral em D3P2, vezes etc, 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 uma integral em D3Pn. Mas esse conjunto de integrais tem os momentos ao quadrado obedecendo a uma restrição. A soma dos quadrados desses momentos tem que estar na faixa entre 2ME e 2M que multiplica E mais ΔE. Ora, quanto vai dar, então, a integral em D3P1? Ora, a integral em D3P1, isso aqui é um símbolo para você poder fazer a integral em dP1x, em dP1y, vezes a integral em dP1z. Então, essa integral D3P, ela, na verdade, é um conjunto de três integrais. É uma integral na componente x do momento da partícula 1, uma integral na componente y do momento da partícula 1 e outra na componente z do momento da partícula z. Isso aqui seria a integral realizada em coordenadas cartesianas. Da mesma maneira como eu poderia escrever agora há pouco, a integral em dV, para eu poder fazer o cálculo do volume, isso aqui poderia me dar a integral de dx, integral de dy, integral de dz, e isso é uma medida de volume, ou ainda fazer a integral de R2, seno de θ, dr, dθ, dφ. Uma integral tripla em cada uma das coordenadas esféricas. O que eu quero dizer com isso é que o que você está lendo nesse momento em coordenadas esféricas poderia ser escrito de uma outra maneira. Você poderia escrever essas integrais nas componentes do momento também em coordenadas esféricas. Isso aqui seria igual a integral em P1 ao quadrado vezes seno de θ, dP1, dθ, dφ. Onde essa integral aqui, é claro, é uma integral tripla, né? Uma integral para a componente P1, para a componente para θ e para φ. Não componente P1, né? Nesse momento, ao integrar em P1 em coordenadas esféricas, o P1 não é o momento da partícula, na verdade é o módulo do momento, tá certo? Então, o P1 ao quadrado é, na verdade, P1x ao quadrado mais P1y ao quadrado mais P1z ao quadrado. Reparem, então, o seguinte. Aqui em cima, quando eu imponho esse limite nos meus momentos,
quando eu falo que a soma dos quadrados dos momentos tem que ficar dentro dessa faixa, eu estou, no fundo, querendo fazer uma analogia com uma esfera. Mas não é uma esfera física no R3. Uma esfera num espaço geométrico de localização de coordenadas x, y e z. É como se eu pudesse enxergar as três componentes do momento linear de cada partícula também compondo uma esfera. Mas é uma esfera no espaço dos momentos. O P1 ao quadrado, então, eu vi agora há pouco. É P1x ao quadrado mais P1y ao quadrado mais P1z ao quadrado. Claro que o P2 vai ter uma cara semelhante. P2 ao quadrado vai ser P2x ao quadrado mais P2y ao quadrado mais P2z ao quadrado. O P3 vai ser P3x ao quadrado mais P3y ao quadrado mais P3z ao quadrado. O que nós temos, então, nessa região, entre esses dois sinais de menor ou igual? Nós temos algo que lembra a equação de uma esfera. Na verdade, cada componente, ou melhor, cada momento de cada partícula definiria uma espécie de esfera no seu próprio espaço, no espaço dos momentos daquela partícula. Ocorre que, no final das contas, o que nós temos é o seguinte: já que a equação da esfera é algo do tipo r ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, aonde o r seria um raio. Se eu quiser fazer uma analogia do que eu tenho como restrição nessa integral e a minha análise geométrica, o 2ME seria um raio no espaço de momentos. E o 2M E mais ΔE também seria um raio no espaço dos momentos, um raio ligeiramente maior ou ligeiramente menor, dependendo do sinal do ΔE, que vai especificar a sua faixa de energia. Ocorre que isso aqui é uma esfera no R3. E aqui, como eu tenho N partículas, eu não estou num espaço tridimensional. Eu estou num espaço N-dimensional. Aliás, não é nem N-dimensional. Porque como por trás de cada momento desses aqui, eu tenho 3 variáveis, x, y e z, para um total de N partículas, eu vou ter um total de 3N coordenadas. Nós temos, então, uma esfera, mas é uma esfera num espaço 3N dimensional. É, então, uma hiperesfera. E aí, com base nisso, nesse argumento, nessa analogia que eu estou fazendo entre uma esfera em R3 e a cara que essa restrição nos momentos está me impondo, eu vou tentar, com isso, dar uma estimativa para essa integral. Vocês conseguiram entender em linhas gerais onde é que nós vamos chegar? E o que eu estou fazendo até o momento? Marcelo? Rafael? Meus queridos, vocês estão me escutando? Alguém me chamou aqui no chat, só um minutinho. Rafael parece que sim. O Marcelo, você tá aí, cara? Gabriel? Tô aqui. Tá dando para acompanhar em linhas gerais? Tá, sim. Então vejam só. Gabriel, tudo bem? Tudo. É porque minha internet está travando, aí eu tô custando para responder. Sim, mas você está conseguindo acompanhar o raciocínio? Sim. Então vamos lá, dando sequência então. O que nós temos aqui, então, nessa restrição, gente? O que a restrição no espaço de momentos está dizendo para a gente? Quando você coloca a restrição 2ME
menor ou igual a P1 ao quadrado mais P2 ao quadrado mais P3 ao quadrado mais etc, 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 mais um Pn ao quadrado, menor ou igual a 2ME mais um ΔE. Se eu estou dizendo que o 2ME tem a cara de um raio, mas é um raio no espaço de momentos, então o 2ME também vai ser um outro raio, vai ser um R' ao quadrado. Nós estamos dizendo, então, que a soma dos quadrados dos momentos ocupa um conjunto de pontos no seu espaço de fase dentro de uma região entre duas esferas. É como se você tivesse, de novo eu vou apelar para a analogia em 3 dimensões, mas é só para a gente ter uma noção geométrica do que a gente está fazendo mesmo. É como se a gente tivesse uma esfera cujo raio é R', ou R, melhor dizendo, acho que colocar essa primeiro vai ser melhor. E aqui eu estou colocando, claro, só para facilitar a figura, né, apenas um octante da esfera. Então eu tenho uma esfera de raio R, esse raio R é raiz de 2ME, né, porque aqui eu tenho o quadrado do raio, não é o próprio raio. E aí eu tenho uma outra esfera com o raio, digamos, ligeiramente maior ou ligeiramente menor, dependendo do sinal do ΔE. Só que essa outra esfera, o raio dela não é o R, é um raio R'. E esse R' é igual a raiz de 2M E mais ΔE. Mas é claro que essa figura aqui não vale para enxergar de fato o que nós temos, porque eu não tenho 3 variáveis. Na verdade, eu tenho um total, nessa minha restrição, de 3N variáveis. Esse é o problema. Mas dá para a gente ter esse apelo geométrico em 3 dimensões para a gente entender o que a gente está fazendo. Então, para avaliar aquela integral que aparece no cálculo do número de estados acessíveis, o que eu teria que calcular é o volume dessa coroa esférica. Essa porção que existe na faixa de raio 2ME e raio raiz de 2M E mais ΔE. Porém, não num espaço tridimensional, mas num espaço 3M dimensional. Isso é o que a gente tem no final das contas. Então, aquele meu número de estados acessíveis, na faixa entre E e E mais ΔE, para um certo volume N, um certo volume V e um certo número de partículas N, é igual a V elevado a N, a integral em D3P1, a integral em D3P2, etc, 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 a integral em D3PN. Com essas integrais nos momentos limitadas entre 2ME e 2M E mais ΔE. Tá certo? Meu objetivo, então, é tentar fazer uma análise, ainda que não muito rigorosa, de quanto é que vai dar essa integral. O Salinas tem um apêndice em que essa integral é calculada para N dimensões, tá certo? Esse cálculo envolve o resultado cai em funções gama, enfim, eu não vou me ater muito a isso não, tá certo? Tá, se não me engano, no segundo apêndice do livro de Salinas. Vou tentar realmente fazer a discussão de forma heurística, uma coisa mais do ponto de vista qualitativo. Então, o que a gente precisa é enxergar que isso aqui é uma coroa hiperesférica no espaço de momentos 3N dimensional.
É isso que a gente está tentando encontrar no final das contas. Tá certo? Então, vamos lá. Será, pergunto para vocês, será que esse resultado vai depender do raio interno dessa esfera? O raio Rzinho, que é o raiz de 2ME. Que vai depender só da variação raiz de 2m delta E. Você acha que vai depender só do delta E, então? Isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tabata, a área de uma esfera, a área, depende do raio da esfera? Depende. A área de uma esfera depende do raio da esfera? Depende. Oi? Depende, não depende? Sim. Você concorda, então, que quanto maior for esse raio, mais pontos no espaço de fase eu conseguiria colocar em cima dessa área? Sim. Então é provável que haja, sim, Tabata, uma dependência com o raio. E é razoável, porque nós estamos pensando do raio do ponto de vista geométrico. Mas a gente não deve se esquecer que o raio, na verdade, no espaço dos momentos, está associado com a raiz da energia. Quanto mais energia você tem para distribuir, e essa energia aqui é a energia total do seu gás ideal. Quanto mais energia você tem, mais possibilidades de distribuir energia entre as moléculas do gás você possui. Cada possibilidade de distribuição de energia entre as moléculas do gás é um possível estado. Digamos, então, que você tenha um total de 10 moléculas. É claro que isso não constitui um gás. Digamos que você tem uma energia de 100 joules. Como é que você pode distribuir 100 joules entre 10 moléculas? Nossa Senhora! Dá muita forma diferente de você fazer a distribuição, não dá? Sem dúvidas. Você pode colocar 20 joules para uma molécula, 40 joules para outra, 30 para outra, 10 para outra, totalizou 100 joules. Zero para o restante. É uma maneira de distribuir energia. Mas é uma maneira tão honesta quanto pegar 100 joules e dar 10 joules para cada uma. Concorda? Concordo. E se eu não tivesse 100 joules, mas tivesse, na verdade, 10.000 joules? Eu teria mais possibilidades de distribuição? Sim. Então, se eu mexo no valor da energia, eu mexo no valor do raio. Eu faço a minha esfera no espaço dos momentos ficar maior. Então, é bastante provável que esse ômega, o número de estados acessíveis, de alguma maneira dependa desse raio. E, claro, aí eu concordo com você, deve depender também da faixa de variação de energia. É bem provável que sim. Certo? Então, o ômega de E, delta E, V e N, ele é proporcional ao volume elevado a N vezes alguma função que dependa do raio, raiz de 2ME, vezes alguma função que dependa da espessura ΔE. É bem provável, então, que você tenha uma combinação dessa espécie. A questão é, será que a gente consegue ter uma cara de qual será essa função f e de qual será essa função g?
Vamos dar uma olhadinha. Mas, de novo, vamos fazer o seguinte. Vamos, outra vez, apelar para o caso tridimensional, porque é mais fácil a gente enxergar as coisas em 3 dimensões. Nós queremos, no final das contas, calcular o volume dessa casca esférica. Como é que esse cálculo seria feito em 3 dimensões? Como é que o cálculo do volume de uma casca esférica de raio interno R e espessura ΔR é feito em 3 dimensões? Só para a gente ter uma noção do que a gente deve supor para poder fazer o cálculo da integral 3n dimensional. Ora, já que é uma casca esférica, intuitivamente a gente sabe como é que essa conta é feita. Você faz o seguinte. Você supõe uma esfera que tem um raio R. E depois você supõe uma esfera que tem um raio um pouquinho diferente, para mais ou para menos, que é um R mais um ΔR. Você está interessada em obter o volume dessa casca de espessura ΔR. E eu concordo com você, Tabata. Muito provavelmente vai haver uma dependência com esse ΔR. Olha só. Na verdade, você vai proceder a coisa da seguinte maneira, né? O volume da sua casca seria igual a quê? Eu acho que dá para imaginar que é o volume da esfera que tem o raio R mais ΔR menos o volume da sua esfera que tem um raio R. Não é verdade? Sim, é isso mesmo. Volume de uma esfera a gente sabe calcular. 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Então, 4/3 de π vezes R mais ΔR elevado ao cubo. Menos o volume da esfera de raio R, 4/3 de πr3. Nós podemos expandir esse produto notável aqui. Isso aqui vai dar 4/3 de π e multiplica. Isso é um cubo da soma de 2 termos. Isso dá o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do terceiro. O cubo do segundo, aliás. Menos 4/3 de π R3. E dá para ver o que vai acontecer de imediato, né? A dependência com o volume da esfera interna desaparece. 4/3 de π R3 racha fora. Aí você vai ficar com 4π vezes. Esse 3 racharia fora com esse 3. Isso aqui dá 4π R2 vezes ΔR mais 4/3 de π vezes 3. 4π vezes delta ao quadrado R vezes R. Vamos colocar na seguinte sequência. 4π ΔR ao quadrado. Mais 4/3 de π ΔR ao cubo.
Mas, em geral, a gente pensa que a faixa tem uma largura infinitesimal. Então, esse termo aqui é um termo de ordem ΔR. Esse aqui é de ordem ΔR ao quadrado. Esse aqui é de ordem ΔR ao cubo. Se eu comparar as ordens de grandeza, supondo que o ΔR é infinitesimal, o que aconteceria com o ΔR ao quadrado e o ΔR ao cubo? Vão ser muito grandes ou muito pequenos? Muito pequenos. Então, esse camarada aqui vai tender para zero, e esse camarada aqui vai tender para zero também. Você obtém como resultado 4πr ao quadrado vezes ΔR. Pelo menos aproximadamente. 4πr2 é a área da superfície esférica. Então, você está pegando a área da figura e multiplicando pela espessura da figura. É como se você planificasse a esfera interna, elevasse a espessura e tivesse uma espécie de um paralelepípedo. A base teria um tamanho 4πr2. A altura seria o ΔR. Volume de um paralelepípedo, área da base vezes a altura. Então, 4πr2 vezes ΔR. É uma analogia que nós estamos fazendo, é claro, né? Nós não temos um paralelepípedo, de fato, mas é como se você planificasse a esfera, tá certo? Tivesse algo planificado no plano XY. É algo com uma área 4πr2 e uma espessura ΔR. Esse, então, é o seu volume dessa sua casca esférica, compreendida entre esses dois volumes. O que chama a atenção nesse resultado? Eu vou chamar de ΔV. O que chama a atenção é uma coisa que pode ser generalizada. Nesse sentido, vale a pena dar uma olhada no apêndice que o Salinas constrói. Tá certo? Que eu acho que é o apêndice B, se eu não estou enganado. Lá o resultado sai de maneira mais rigorosa. Mas eu quero chamar a atenção do seguinte. O resultado carrega uma constante, que é o 4π, o raio elevado ao quadrado e a espessura da casca. Por que eu estou chamando a atenção desse 2 aqui? Será que ele é vamos dizer assim, uma mera coincidência? Ou não? Não, ele não é uma mera coincidência, não. Se você fizer o cálculo do volume da hiperesfera, não em 4 dimensões, mas em 2 dimensões, aí você não vai ter uma esfera. Você vai ter um círculo, daí uma coroa circular. O resultado dá 2π vezes o raio, vezes a espessura do seu círculo. Algo como isso aqui. Ó. Digamos que o seu problema não fosse tridimensional, fosse bidimensional. Aí você tem um círculo de raio R. Aqui você tem um círculo de raio R mais ΔR. Qual seria o volume? Mas aqui o volume é uma força de expressão apenas, porque aqui, na verdade, em 2 dimensões você poderia ter no máximo uma área, e o volume, então, seria entre aspas, né? O volume seria o equivalente à área. A área dessa região aqui, ela seria igual a 2π vezes R vezes ΔR. Porque se você imaginar que você vai cortar isso aqui ao meio e você vai fazer disso aqui uma espécie de uma tira, você vai ter uma tira de comprimento 2πr e espessura ΔR, uma tira retangular. A área da 2πr ΔR. E daí? Qual a conexão disso com o caso tridimensional, ou com o quadridimensional, com o quinto dimensional, ou o diabo que for? Sempre aparece uma constante, em geral angular, que depende do número de dimensões espaciais. Então, 2π é a constante típica para o cálculo desse negócio em 2 dimensões. Quando você vai para 3 dimensões, a constante já dá 4π.
Não vou mostrar para vocês, mas se você for para 4 dimensões, dá, se eu não estou enganado, 4π elevado ao quadrado. Mas sempre é um fator constante, que está associado às integrações angulares que você realiza. Basicamente isso. Então, como são integrações angulares, é por isso que tem sempre um π aparecendo. Basicamente por isso. Aí vem o fator mais importante, a dependência com o raio. Em 2 dimensões, o volume do seu espaço de fase, ou a área do seu espaço de fase, seria proporcional ao raio da tira. Ou seja, se era 2 dimensões, a dependência foi com o raio elevado a 1. Se é com 3 dimensões, a dependência foi com o raio elevado ao cubo. Aliás, ao quadrado. Uma unidade a menos. Aqui, 2 dimensões, dependência com R. Uma unidade a menos. 3 dimensões, R ao quadrado. Uma unidade a menos. 4 dimensões, vai dar uma variação de hipervolume proporcional a R3. Eu posso garantir para vocês. Então, existe esse padrão nas dimensões superiores. Nós não estamos provando isso. Eu estou usando exemplos mais simples para tentar justificar isso para vocês. Então, eu volto a dizer, não chega a ser uma prova rigorosa, é uma prova de natureza heurística. Tá certo? O que eu quero dizer é o seguinte. Se você tem um total de n dimensões, você teria uma variação nesse seu volume que seria proporcional a uma constante dependendo do número de dimensões espaciais, vezes o raio do seu hipervolume elevado ao número de dimensões menos uma unidade, vezes a variação radial que você provocou. No nosso caso, quanto vale esse nzinho? Você tem um total de n partículas. Cada partícula possui componentes de momento Px, Py e Pz. Então, são 3 coordenadas de integração para cada partícula. Então, vão ser 3n coordenadas. Então, com isso, o seu número de estados acessíveis na faixa entre E e E mais delta E vai ser proporcional a quanto? Recapitulando o que nós tínhamos antes, há uma dependência com um volume elevado a n. Deve aparecer uma constante, dependendo do número de dimensões espaciais que você tem, uma constante dependendo do seu total de 3n coordenadas. Há uma dependência com o raio elevado ao número de coordenadas menos uma unidade. Então, R elevado a 3n menos 1. E uma dependência com a sua espessura radial. Mas, opa, aqui a anotação talvez não tenha sido feliz, né? Porque o número de estados acessíveis depende da energia. É a energia que influencia esse raio no espaço de momentos. Esse raio R, ele é, na verdade, raiz de 2ME. E o seu ΔR, na verdade, é um ΔE. Então, o número de espaços acessíveis na faixa entre E mais ΔE para o gás ideal clássico, ele tem essa cara aqui. Ele vai ser dado por uma constante C3n, uma constante típica da sua dimensão espacial, vezes o volume elevado ao número de partículas que você possui, vezes 2ME, que é seu raio, elevado a meio, elevado a 3n menos 1. Então, isso aqui dá 2ME elevado a 3n menos 1 dividido por 2.
vezes o ΔE, tá certo? O ΔR, né, que é a espessura do seu espaço de fase, que é um delta de 2ME. Aliás, como é R, né? Raiz de 2ME. É isso, então, que a gente tem. Dá para fazer algumas manipulações disso aqui, não são tão importantes, mas só para a gente chegar no resultado final, isso dá. A constante dependente da sua dimensão n-dimensional, vezes V elevado a n, vezes 2m elevado a 3n sobre 2, vezes 2m elevado a menos meio, vezes a energia do seu gás elevado a 3n menos 1 dividido por 2, vezes a variação na radial, na espessura, na faixa do seu espaço de fase, depende da energia. O raiz de 2m é uma constante. Poderia sair para fora dessa variação escrito como 2m elevado a meio, vezes a variação da energia elevado a meio. Certo? Ora, isso aqui me dá o quê no final das contas? Dá para combinar esses fatores de massa aqui, né? 2m elevado a menos meio. Deixa eu ver se eu não estou fazendo bobagem. 2m elevado a 3n sobre 2, vezes 2m elevado a menos meio, vezes 2m elevado a meio. Deixa eu só conferir uma coisinha aqui. Em princípio, esse 2m elevado a menos meio pode ser cancelado com o 2m elevado a meio. Esse cara pode rachar fora com esse aqui. E aí eu fico com 2m elevado a 3n dividido por 2, vezes C de 3n, vezes a energia elevado a 3n menos 1 dividido por 2, vezes essa variação em E elevado a meio. O que é essa variação em E elevado a meio? É o diferencial total de E. É a derivada de E elevado a meio em relação à energia vezes a própria variação na energia. Quer dizer, variar a energia é uma coisa, mas quando você varia a energia, qual é a variação correspondente na raiz quadrada da energia? É assim que esse cálculo é feito, tá certo? Então, a derivada de E elevado a meio em relação a E dá meio vezes E elevado a menos meio vezes ΔE. Certo? Daria, então, para reescrever esse resultado da seguinte maneira. 2m elevado a 3n sobre 2 sobre 2, daria até para combinar isso aqui num segundo momento, C elevado a 3n vezes E elevado a 3n sobre 2 menos 1 vezes E elevado a menos meio, né? 3n menos 1 sobre 2, né? Aqui daria menos meio com menos meio. 3 elevado a n sobre 2 menos 1 vezes ΔE. Esse é o número de estados acessíveis para o seu gás ideal clássico, tá certo? Considerando um total de N partículas. Por que não dá para especificar, ou não vale a pena pensar em especificar a constante 3N? Essa constante 3N vai depender do número de partículas que você possui.
De qualquer maneira, lá no Salinas, eu creio que no apêndice B, esse resultado ele é apresentado lá. O valor dessa constante é calculado para cada valor de dimensão espacial. Tá certo? Eu não sei se é apêndice B ou apêndice D. Me deixe conferir, por favor. Eu tenho quase certeza que é o B mesmo. Apêndice D, na verdade. Volume de uma hiperesfera. É o apêndice D, está lá na página 445. Lá, então, o Salinas vai ensinar como é que essa constante 3N é calculada. Muito honestamente, essa constante ela acaba que é irrelevante, a não ser que você tenha a necessidade de fazer um cálculo bastante rigoroso, tá certo? Fora isso, eu creio que isso não é realmente necessário, não, tá certo? Fora isso, eu creio que não haja necessidade de se aprofundar no valor dessa constante, tá certo? Então, é assim que o gás ideal seria obtido. O número de estados acessíveis seria obtido. Eu acredito que o cálculo a discussão desse exemplo tenha sido bem mais abstrata que a dos exemplos anteriores. Mas a gente deve fazer um contraponto, que é o seguinte: nos dois exemplos anteriores que a gente discutiu, primeiro a gente fez uma discussão para uma partícula livre, depois a gente fez uma discussão para o oscilador harmônico simples. E, claro, teve a sua complexidade na discussão, mas os dois foram exemplos relativamente simples. E foram exemplos relativamente simples por uma razão. É porque era uma situação em que você tinha uma única partícula. E agora não. Você tem um total de N partículas, e para que isso possa constituir um gás, certeza absoluta que esse N é muito grande. Então, por isso que o cálculo se tornou bem mais abstrato, tá certo? Mas, em linhas gerais, essa é a ilustração de como é que você faria o cálculo do número de estados acessíveis para um gás ideal. Tá certo? Alguma dúvida? Sem dúvidas. Gente, vou fazer o seguinte, eu preciso dar uma olhadinha na minha aula de daqui a pouco, que eu fiquei apertado, eu não tive tempo. Até em razão do horário, eu vou encerrar a aula por aqui, tá certo? Queria confirmar com vocês se na sexta-feira nós podemos marcar a nossa aula para às 18 horas, conforme estava... Podemos sim. Parece que ele caiu. Travou. Então, o Tabata, você liga para ele, fala que é 7. Tá, eu ligo e falo para ele que é às 7 horas, então. Então, beleza. Acho que 7 dá para todo mundo, né? Ele já tá voltando.